Bom dia a todos. Bom dia para todos que estão lá atrás também. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa mensagem é uma mensagem de força, é uma mensagem de encorajamento. Paulo traz essa frase depois dele falar tudo o que ele passou, as tribulações, passou fome, passou necessidade, estava preso, e ele sempre trazia uma boa mensagem para aqueles que estavam assistindo. Havia um grande compartilhamento nesse sofrimento de Paulo com a igreja de Filipos. Paulo tinha um carinho especial com essa igreja. Quem lê o texto vai ver que ele em momento algum chama a atenção do povo, mas estava sempre trazendo mensagem de amor, de carinho, como vamos ler esse texto da passagem. Antes, vamos fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste último dia do ano, nesta última aula do ano, Senhor, queremos trazer graças por tudo que foi passado aqui, Pai, durante o ano, todos os ensinamentos, toda a contribuição dos casais que trouxeram, cada um com sua opinião, com a sua experiência, trazendo para nós força, engrandecimento, edificações. Queremos ser gratos, Pai, por esse ano, por tudo que Tu fizesse para a nossa casa, para nossos filhos, para a nossa família, Senhor. As bênçãos e as graças que Tu trouxesse e renovasse toda manhã. Queremos agradecer e que o Espírito Santo esteja com cada um aqui nessa aula, para que possamos proferir a Tua palavra e interagir, Pai, nela. Trazer para nosso coração, nossas mentes e para o nosso dia a dia. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos cantar um hinozinho, um louvor. Vamos desfrutar do amor de Deus. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixa Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer para você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Jesus quer do Rei entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer para você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não os abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar,
trazer para você. Amém. Então, amados, essa carta de Paulo aos Filipenses, eu vejo como Paulo trazer uma expressão dos mais profundos sentimentos dele com aquela igreja. Há uma grande harmonia entre Paulo e aquela igreja, uma grande reciprocidade. Paulo, ele fala da ajuda que recebeu no momento de precisão. E ele coloca aquela igreja, ele distingue ela das outras, que naquele momento nenhuma igreja contribuiu com ele, a não ser com ela. Não só uma vez, mas 2 vezes os filipenses contribuíram para ele, na ajuda, no momento de precisão dele. A igreja compartilhava dos sentimentos de Paulo, do que Paulo estava passando lá na prisão, nas tribulações que ele estava passando na hora. Tanto é que Paulo sempre dizia nessa carta: alegrai-vos, mais uma vez alegrai-vos. É como ele disse: irmãos, alegrem-se, eu estou bem aqui. E ele exortava isso para a igreja, trazendo sempre alegria. Alegrai-vos, sempre alegrai-vos. Paulo passava, através da sua experiência, na carta que ele fala, um contentamento. Ele diz que sabe viver, que ele aprendeu a viver naquela situação, com muito, com pouco. Ele diz que sabe viver com fartura. Ele diz que sabe viver com necessidade, com fome. Ele diz que sabe passar por tribulações, porque ele aprendeu a passar por isso. Ele não nasceu com isso. Quando Paulo diz que teve fartura, ele lembra do início da vida dele, do Sinédrio, o prestígio que ele tinha lá no Sinédrio, o status que ele tinha, o dinheiro da família que trazia para ele conforto. E quando ele fala que passou fome, ele teve que se abdicar de tudo isso para levar o Evangelho para as pessoas. Ele diz que por conta do Evangelho, ele passou por privações e necessidades. Paulo traz algo que dá uma sustentação para tudo isso que ele falou na carta no início. Quando ele diz que tudo posso naquele que me fortalece. Isso é a força, isso é o poder, isso é que nos dá força para viver e passar tudo aquilo que Paulo nos falou. Baseado nessa frase, nós vamos ler o texto, e no versículo 19 ele diz que Deus vai suprir de todas as necessidades. Vamos ler o texto por completo agora, tá, pessoal? É Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10, que diz o seguinte: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora mais uma vez renasceu o cuidado que vocês tinham por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava a oportunidade. Veja que a igreja já acompanhava Paulo nas suas tribulações e acompanhava tudo isso com os cuidados que ele tinha com Paulo. Digo isso não porque estava necessitado, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Aprendi a viver contente, com contentamento, com tudo que ele passou. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tudo que estava à sua frente, ele diz que aprendeu a viver. Como é que ele aprendeu isso? No dia a dia que ele passou, né?
Aprendi o segredo de viver com abundância. Tanto em estar alimentado, como ter fome. Tanto ter em abundância, como passar necessidade. E aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Isso é um refrigério para qualquer um que esteja passando por tribulação, por necessidade. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. A igreja compartilhava com o sofrimento de Paulo. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber. Essa reciprocidade que Paulo tinha com essa igreja. Exceto vocês somente, porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não foi só uma, foram várias ajudas que eles mandaram. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o crédito na conta de vocês. Paulo aqui está falando na reciprocidade de Deus contribuir com ele e atender todas as necessidades dele. Recebi tudo o que tenho, até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito entregou o que vocês mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e se agrada, a oferta que foi dada de coração para os filipenses, para Paulo. O meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. É a retribuição de Deus para a igreja. O nosso Pai, que seja a glória para todo e sempre. Amém. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos que mandam saudações, especialmente os da casa de César. Os da casa de César, a que ele se refere, à guarda pretoriana, que foi convertida com ele durante a prisão. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Ele termina com essa bênção para aquela igreja. Mas o importante, amados, aqui é Paulo querer distinguir essa igreja das outras. E como é que podemos trazer esses ensinamentos para a nossa casa, para a nossa família? Essa gratidão, podemos começar com a gratidão que Paulo tem com a igreja. A gratidão, uma atitude que traz alegria. A gente ser grato pela nossa família, a gente ser grato pelos nossos filhos, né? E aqui a gente começa, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, mais uma vez, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Em nossa casa, o cuidado com o cônjuge, um com o outro, a reciprocidade de um com o outro. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava uma oportunidade. A gente está sempre cuidando da nossa esposa, mas quando chega na oportunidade de a gente esboçar isso, a gente tenta levar ela como a primícia da nossa casa, o cônjuge, o filho, não é isso? Microfone. É interessante porque Paulo fala que antes faltava oportunidade, né? E agora eles tiveram oportunidade. Eu penso que numa casa não falta oportunidade, sabe? Não falta para oportunidade. elogios, para né? cuidar. Não falta. Para engrandecer a esposa. Para engrandecer, para cuidar, para alimentar, sabe? As coisas mais simples
elas estão ali o tempo inteiro. Então, alguém que diz que não viu, que não sabia, que não entendia, eu não entendo, sabe? Numa casa. Eu vejo muito isso quando você está doente. Eu lembro que eu fiquei 4 meses, eu tive uma rejeição de pontos e tive que ser por segunda intenção, então a barriga estava toda aberta. Eu ficava em casa, ninguém podia me visitar, porque era risco de infecção, e Evandro é que cuidava de mim. E foi tanto serviço para ele, que ele arranjou uma outra pessoa para cuidar, porque tinha que fazer alguns... e ele estava trabalhando, quando ele saía para trabalhar, eu tinha que ficar com alguém. Então, essa pessoa fazia curativos e era bem exposto, porque era tudo aberto. Então, para mim, esse cuidado ficou gravado até hoje, sabe? Um cuidado ligado a onde eu estava mais frágil, mais doente. E que eu corria risco de vida ali. Então, eu acho que esse cuidado é muito importante, sabe? É a oportunidade, é quando a gente está frágil, está doente, está cansado. Eu acho que é isso. Isso é importante, Dilane. Eu quando adoeço, eu sou muito manhoso. A minha esposa, ela fica o tempo todo, tá lá me adulando, você quer isso, você quer aquilo. O homem sempre é mais frágil, né? Fraco. A mulher é mais forte. Isso é importante. É a oportunidade da gente cuidar do cônjuge. A gratidão é uma atitude que traz alegria para quem manifesta e para quem recebe. Gratidão é uma expressão de reconhecimento para uma pessoa que fez algo na sua vida, que ajudou, que lhe libertou. É como uma dívida que a gente fica em querer agradecer por aquilo que você fez por a gente, né? Devemos ser pródigo, esbanjar os elogios para o nosso cônjuge. O elogio para o cônjuge. Esbanjar. Reconhecer o valor do trabalho e, sobretudo, a generosidade com que somos tratados. É o que Dilane falou agora. A generosidade que Evandro tratou ela na sua doença. A generosidade que minha esposa trata comigo quando eu estou doente. Precisamos tornar isso conhecido diante de Deus. Como? Através de orações e das pessoas, né? Quando a gente torna isso conhecido das pessoas, é quando a gente distingue nossa esposa das outras mulheres, nosso marido dos outros homens, das pessoas. É levar ela como a primícia da nossa casa. Precisamos desenvolver essas atitudes no seio da família, né? Como é que a gente pode desenvolver isso? Como é que a gente pode divulgar diante das pessoas essa gratidão com o nosso cônjuge? Tornando público, diferenciando ela, distinguindo das outras pessoas. As primícias da sua casa e da sua família. Quem são as primícias na família? Quem é a prioridade na sua casa? O cônjuge ou o filho? Eu queria fazer essa pergunta diretamente para 2 casais aqui. Primeiramente eu vou fazer aqui para Rodrigo e Maíra. E eu acho que a resposta de um vai estar de acordo com a outra. Eu vou perguntar primeiro a Maíra. Maíra, quem é a prioridade hoje na sua casa? Rodrigo. Hoje, Gabriel. Gabriel. Agora eu queria perguntar para Regis e Denise. Tá bom, então vamos lá, né? Na minha casa... Quem é a prioridade hoje? Na minha casa a prioridade sempre foi Regis. Os meninos nasceram, eles eram bebê, mas eu sempre dei prioridade a Regis, porque quando eu me casei, ele foi o meu primeiro bebê, né? Aí, como ele era meu bebê, foram 3 anos somente eu e ele, então eu fazia tudo para ele. Ele era bebê e quando Micaela nasceu, ela se diz primogênita, mas na verdade ela não é, porque era Regis.
Regis, quem é a prioridade hoje? Para mim, a coisa mais importante, Gilson, é saber que eu não sou a prioridade. Então, Mas quem é a sua joia, prioridade? vou dizer, mas eu não sou a prioridade. Isso para mim é muito importante. Para mim, a prioridade é sempre minha esposa. Tá certo? Amém. E se vocês não sabem, eu já tenho uma experiência e o outro está bem no gatilho. Quando casam, sabe quem é a prioridade de Micaela, sabe quem é a prioridade de Ishua? Ishua nem casou. E tudo ele pergunta, tudo ele quer o consentimento de quem? De Rebeca, não é mais da mãe, é de Rebeca já. Então, a prioridade está aqui na minha frente. Mas é importante saber que eu não sou a prioridade. Tem que ser mais rápido. Olha, notem que tivemos duas respostas opostas. Rodrigo está certo e eu faria a mesma coisa, e já fizemos isso. Nossos filhos, quando menores, eram a nossa prioridade. Porque Gabriel, ele precisa dos cuidados maiores, da orientação, porque é uma criança. Porque se ele não der essa orientação e esse cuidado, o Lamaná está cheio de crianças que estão desoladas, né? Ele perde a criança. Então, é necessário ele dar uma atenção especial. Mas, quando se trata de marido e mulher, eu tenho certeza, vamos supor aqui, é o aniversário de Rodrigo. Maíra traz um bolo aqui para Rodrigo e Rodrigo vai partir o primeiro pedaço. Ó, de quem é? Todos perguntam, né? De quem é o primeiro pedaço? Rodrigo vai dar para Gabriel? Não, ele vai dar para a esposa, porque ele quer distinguir a sua esposa, ele quer expressar que a sua esposa está em primeiro lugar na sua casa. Mas se tratando de filhos, é lógico que Gabriel tem toda a atenção. Regis e Denise já têm seus filhos criados, não precisam dar mais atenção a ele. É lógico que precisa ter uma orientação. E aí eu trago aqui uma resposta que eu vi de uma psicóloga, que ela chama de atenção personalizada. Todos devem ter prioridade e receber atenção de forma igualitária, igual, todo mundo. Mas as atenções devem ser personalizadas. O cônjuge deve ser priorizado como adulto, como um pai de igual modo, com conversas profundas, longas e abrangentes sobre a situação familiar, inclusive dos filhos. Enquanto os filhos eles devem receber um olhar de cuidado, no caso de Gabriel, um suporte e orientação de acordo com as necessidades que apresentam conforme a faixa etária. Os filhos eles não são abandonados por a gente. A gente tem também uma atenção para ele, conforme a faixa etária. Quando ele está naquela idade dos seus 17, 15 anos, na adolescência, é uma idade perigosa, onde vocês têm que estar orientando ele. Então, ele se encaixa aqui também. Sinto muito, Fanada. Não, eu fico pensando nessa parte aí da atenção personalizada, que quem tem mais de um filho sabe que às vezes a gente tem alguns problemas, principalmente quando eles são novos. Eu tive isso, e eu tive de agir de uma forma até mais severa, né, e dizer que ia amarrar os dois e dar neles, porque eles ficavam às vezes disputando a questão de atenção. Ah, a senhora gosta mais dele, então assim, teve de tomar uma decisão mais drástica. A gente vê essa questão de quem tem mais de um filho, porque a gente, muitas vezes, nós temos um filho que requer mais atenção do que o outro. Por exemplo, tem um que tem uma personalidade. Eu tinha uma amiga que ela dizia assim: eu crio meus filhos iguais. Eu não criei meus filhos iguais, porque os filhos eles não são iguais. Eles têm personalidades diferentes, eles têm vontades, eles têm gostos, eles têm atitudes diferentes. Então, a didática tem que ser diferente. Eu não posso usar a mesma didática que eu uso para o meu filho e para a minha filha. Embora saiam da mesma barriga, a personalidade de um é diferente. A raiz é a mesma, mas eles, como se bifurcassem, eu acho que os amigos ali podem dizer isso melhor, eles desenvolvem diferente. Então, assim, essa atenção personalizada é muito interessante quando a gente diz que ela tem que ser de forma igualitária. Sim, eu amo meus filhos da mesma forma,
Mas tem determinadas situações que um requer mais atenção do que o outro, por estar passando por uma fase ou por um comportamento diferente. Então o outro, ele não vai entender. Muitas vezes minha filha que é ciumenta, dizia: a senhora dá mais atenção ao meu filho. Meu filho era mais levado, era mais, né? Então assim, eu me preocupava mais com ele. Então assim, na visão do pai e da mãe, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, para a gente só não mascarar de uma forma que é de preferência, né? A igualitária tem que ser na questão do amor e da atenção, mas muitas vezes nesse contexto, assim, nesse momento, a gente precisa dar atenção a mais a um do que a outro, e aí não é uma questão de preferência. É verdade. Nós sabemos que existe em algumas famílias uma predileção pelos filhos, né? E sabemos também que não podemos dar o mesmo tratamento de uma forma linear para os outros filhos, né? Cada um a gente dá um tratamento diferente, porque cada um tem a natureza diferente. Um é mais calmo, um é mais arredio, um é mais avançado, um é mais alegre, enfim. É muito importante isso. Mas como dar a atenção aos filhos, ao esposo, de maneira justa e igualitária? Nós já falamos, né? Mas é a questão de equidade no âmbito familiar. Porque é difícil, né? A gente está num ambiente permeado de afeto e emoções que a gente tem, né? Tanto para o marido como para os filhos. Então, é uma decisão meio difícil, mas o coração sabe a quem amar, a quem diferenciar tudo isso, né? Priorizar o cônjuge ou os filhos dependerá da situação ou do grau da urgência, não é isso? Ela falou que a prioridade na casa dela sempre foi Regis. E isso não gerou traumas nos meninos. Porque ela priorizava a Regis como marido, né? Como marido. E isso não faltou amor para os filhos. É diferente de você priorizar uma pessoa e negligenciar a outra. Tá entendendo? Então ela não deixou faltar amor para os meninos como mãe, atenção como mãe, cuidado como mãe. A gente tem que ter só esse cuidado dessa questão da equidade. Tá entendendo? Então quando ela diz assim: a prioridade na minha casa é Regis, a prioridade da minha casa é meu marido. Mas isso não quer dizer que eu vá negligenciar meu papel, meu amor, entendeu? Atenção. Então a gente vê que os meninos são os meninos equilibrados. Não tem problemas nenhum de autoestima, né, não, Denise? Não tem nenhum problema, porque isso foi dosado, isso foi feito com muito amor, muita informação, muita, né, unção e muita união. Então, isso aqui é importante. É verdade. A gente está se aprofundando um pouco mais, porque a gente falou em engrandecer e em agradecer a esposa, e a gente já está na predileção. Muitos aqui sabem, eu tenho 20 irmãos, né? E, assim, meu pai fazia questão em demonstrar como meu irmão mais velho como um predileto de todos. Ele não tinha problema nenhum em expressar isso abertamente. Meu irmão mais velho era o predileto. E o interessante de tudo isso é que todos concordavam com isso. Porque até hoje, na falta do meu pai, ele substitui em aconselhamento, todos consentem isso, que ele tem a predileção dos nossos pais e a nossa também. Ele é o mais velho, ele sempre nos ajudou, ele sempre nos orientou, isso não tivemos problema nenhum com isso. Essa questão de primícia, eu vi um artigo, né, de um escritor, e é um pastor também, Luciano Subirá, não sei se vocês conhecem. E ele diz que ele tem um ritual, que toda primeira edição dos seus livros, ele pega o primeiro livro, ele faz uma dedicatória para sua esposa e dá de presente o primeiro exemplar, para ela guardar, para ela ler, ou guardar lá de lembranças. Para ela não importa que seja o primeiro ou o último, até porque ela sempre participa disso. Mas para ele é importante,
porque ele quer distinguir a esposa de todas as outras mulheres, de todas as outras pessoas. Ele quer provar com isso que ela tem prioridade na casa, que ela tem prioridade no relacionamento. Ele quer engrandecer sua esposa com isso. Então, é sempre bom a gente trazer o engrandecimento para a esposa, agradecer para ela. Quando você chega em casa, a sua casa está arrumada, está lá toda suadinha, passando pano, né? Uma comida que ela faz, tá uma deles, mesmo que não esteja às vezes, né? Mas a esposa, ela faz com muito amor as coisas. Minha esposa sempre faz com amor. Qualquer que coisa seja assim, uma coisa mais simples, fica gostosa, porque ela faz com amor para a gente. Não é verdade? Então, as primeiras coisas, né? Os primeiros sentimentos, a gente leva para ela. A gente vai compartilhar com ela. As primeiras ações que a gente vai ter que tomar, mesmo que seja com os filhos, a gente recorre a ela. As primeiras emoções que a gente tem, eu ligo logo para ela, aconteceu isso, isso e isso. Né? Até uma pessoa que quer combinar, vamos fazer um passeio. Quem está aqui sabe que eu digo, eu vou combinar com a auxiliadora. Eu nunca marco nada sem falar com ela. Na minha casa, meus irmãos dizem que eu sou dominado. É dominado, que cada um são machistas lá, né? Então, eu nem ligo para isso. Sou mesmo. Vou ter que ligar para ela. Ele diz, ele vai ter que pedir permissão da esposa. Mas não é isso. Eu vou compartilhar com ela, para ver se ela quer. As primeiras atitudes, a gente está sempre combinando, né? Marido, esposa, tudo que a gente vai tomar, né? As primeiras decisões. E aqui a gente deu isso, uma aula passada neste ano, e eu trago isso como uma retrospectiva, que são as prioridades da família. Primeiramente, Deus precisa vir antes de tudo, né? Deus é o superior, tem que estar superior à nossa esposa, à nossa casa, à nossa família. O cônjuge precisa vir antes dos filhos. Precisamos ter estrutura para poder cuidar dos nossos filhos, para dar exemplo, né? Então, o casal ele tem que estar bem estruturado, então ele vem primeiro, um para o outro. Os filhos precisam vir antes dos amigos. Os filhos estão antes. A gente não pode assumir um problema de um filho de um amigo tendo o nosso filho aqui problemático. Então, os filhos têm que vir antes dos amigos. As pessoas têm que vir antes das coisas. Precisamos, primeiramente, priorizar as pessoas e depois usar as coisas. O reino de Deus precisa vir antes dos nossos projetos. Está começando um novo ano aí, todo mundo está cheio de projetos. Primeiramente, a gente tem que levar a Deus ao consentimento dele. Porque se a gente tentar fazer algum projeto por conta própria, né, é a gente se julgar maior do que Deus. E pode ter certeza que vai malograr, não vai dar certo. Temos que levar ao consentimento de Deus. Adore a Deus, ame as pessoas e use as coisas. Use o dinheiro, use seu carro, use sua casa. Desfrute das coisas boas, porque hoje em dia muita gente está invertendo esses valores, né? Está ignorando a Deus, está usando as pessoas para conseguir as coisas, né? É isso que hoje em dia está acontecendo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo, ele não nasceu com esse aprendizado. Ele diz que aprendeu. Como é que ele aprendeu isso? No dia a dia, na situação que ele passou, nas tribulações, né? Onde Paulo chegava, ele era açoitado, ele era perseguido, né? Dentro da igreja existia um chamado grupo de judaizantes. Eram aqueles judeus convertidos que acreditavam que o crucificamento de Cristo não era suficiente para dar salvação.
Ele dizia que tinha que ter a lei mosaica, tinha que ter a circuncisão. Então, onde Paulo estava, isso aconteceu em Coríntios, aconteceu na igreja da Galácia. Então, Paulo era perseguido constantemente. Chegaram até a duvidar do apostolado dele. Que apóstolo é esse que apanha, que só vive chicoteado, que só vive preso? Esse homem não andou com Jesus. Esse homem não pode ser um apóstolo. Ele colocava em dúvida todo o trabalho de Paulo. Então, era muita perseguição que ele passava, né? Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo aqui ele fala de contentamento, viver com fome, viver com fartura. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Ele sabe viver com tudo, em qualquer situação. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como ter fome, tanto de ter em abundância como passar necessidade. Ele sabe, ele diz: eu sei passar por isso, eu aprendi a viver com isso. E é isso, essa mensagem que ele está trazendo para nós, para a gente levar para a nossa família, o contentamento, porque geralmente nós somos muito murmuradores, a gente quer sempre mais. Como o Regis aqui outro dia falou sobre a remuneração, né? Que você tem um salário, você consegue viver. Você ganha 2, você vai aumentando, 3, 10 salários e você ainda está querendo mais, né? Então, o contentamento que Paulo traz aqui serve como lição para todos nós. Eu gosto muito quando Paulo diz que ele diz aprendi, como você falou, ele não nasceu, né? Então a vida dele foi um aprendizado, né? Ele diz: sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Muitas vezes é a fase da vida, né? Eu mesmo já passei necessidade, já vivi com abundância, mas eu gosto quando esse finalzinho ali ele diz: aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Então, na circunstância que nós vivemos, é muito importante a gente aprender com ela. Muitas vezes a gente em casa, né, com o marido, pelo Natal mesmo a gente se reuniu, a minha família, a família de Gilson é muito grande, e tinha na base de umas 80 pessoas. Não tinha nem um terço da família, né, só tinha mais primos. 80. Não dá para ninguém, né? Foi, não tinha ninguém de fora, gente, é impressionante, só família. E aí eu fico conversando com uma colega lá, uma pessoa lá, uma prima, uns primos distantes, né, mas que estavam lá. E aí eu fiquei pensando, ela me falando do casamento, fazia tempo que nós não nos víamos, e eu aprendi nessa circunstância em que eu falei com ela, aprendi como não agir. Então, muitas vezes, a circunstância, ela nos mostra, a gente aprende não como agir. Quer dizer, fulano me ensina muito como eu agir, como eu devo agir. Não, como eu não agir. Aquela circunstância, ela me ajudou. Então, eu gosto muito quando Paulo diz que aprendeu o segredo. E é realmente um segredo a gente aprender com as circunstâncias que a gente está vivendo. Porque isso vai para a vida toda, né? Então, ele aprendia aqui quando ele estava preso, ele aprendia quando ele estava alegre, ele aprendia quando ele tinha muito e ele aprendia quando ele não tinha nada. Então, é sempre um aprendizado até a gente ir para a glória ou Jesus voltar, né? Então, é importante que a gente viva sempre esse aprendizado, né? Do que a gente pode colher, do que a gente pode tirar daquela situação e daquela circunstância. É verdade. Quando Paulo fala em aprendi a viver, isso não é um curso, né? Isso não é um aprendizado que você se estuda, senta para estudar, isso não. Isso ele aprendeu com a vida, com o que ele passou, aquilo que acabei de falar, as perseguições, ele conseguiu viver e superar tudo isso. Eu acho que cada um de nós aqui já passou por tribulações, nós passamos, nós aprendemos.
Eu estava conversando com a auxiliadora que a gente morava lá na nossa casa em cima, no aperto, né? E a gente nunca se deu conta disso, porque a gente estava sempre vivendo, a gente tinha todo o suprimento dentro de casa, né? Aí veio o segundo filho, a casa ficou mais apertada ainda, e a gente nunca se deu, até que o momento que, a nossa casa está apertada. A nossa filha já está ficando uma moça, precisa de um quarto para ela. Antes era um quarto para os dois. Ela precisa estar trocando de roupa. Era sempre aquela confusão que pedia para ele sair do quarto, ele não queria, enfim. Aí nós atentamos a isso. Então levamos em planejamento para Deus, tudo. Passamos 3 anos nos provendo para poder fazer a reforma da nossa casa. E graças a Deus, depois de 6 meses, depois de muita tribulação, muito sofrimento, conseguimos colocar cada um em seu quarto e hoje nós estamos vivendo tranquilos, né? Então o contentamento estava em nós e nós nunca reparamos isso, né? Nunca pensamos mais alto, né? Certa vez um gerente lá que tinha o mesmo cargo que eu lá na empresa, ele veio me dar uma carona na minha rua, a última rua, né? E ele disse, eu moro no final da rua. E tinha uma casa lá muito bonita na minha rua. E ele parou na frente daquela casa. Tu deve morar aqui. Eu olhei para ele e disse, não, minha casa é aquela ali, né? E assim, o contentamento que a gente tinha, eu nem ligava para isso. Recebia as pessoas humildemente. E é isso que Paulo passa para a gente. Eu não sei se eu vivi com muito, né? Eu acho que o nosso muito é o mais ou menos, né? Mas a gente aprende sempre a viver com isso. O contentamento. E aí, por fim, ele traz essa frase maravilhosa. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase dá refrigério a tudo que ele passou, né? Certa vez, Paulo, quando estava em Coríntios, chegou super arrasado. Para onde ele chegava, era açoitado, era perseguido. E de repente, Jesus veio a ele na mensagem, né? Que ele não se atemorizasse, porque ele estava com ele. Preciso de você aqui. Não se temorize, estou contigo. Eu estou contigo, Paulo. Isso é um refrigério para Paulo, daquilo que ele estava passando. E aí ele traz essa frase. Essa frase ela precisa ser muito bem interpretada. Tudo posso naquele que me fortalece. Muitas igrejas que pregam a prosperidade pegam esse texto fora de contexto. Você pode ter um carro, você pode ter uma casa, você pode ter riqueza, porque Deus lhe fortalece, mas não é nada disso. Paulo traz essa frase para o que ele passou, porque Deus dava sustento a ele, e Deus sabe até onde a gente pode aguentar nas tribulações. Só lembrando, tá, que tudo posso no bom ou ruim, na falta, na abundância, tá? Então assim, que hoje é muito, por exemplo, os casamentos, eu vejo muito hoje, não é? Fala-se de consultório, né? Que se está mal, então não dá mais, entende? Essa é a mentalidade. Então, entendeu? Essa é a mensagem. Essa, né? Mas a mensagem é, independente de qualquer coisa, Deus vai me fortalecer para eu viver, entende? Nós vamos ver mais adiante sobre a Rodrigo. Uma coisa interessante, Gilson, essa parte que ele fala, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Em outras versões vai dizer, eu tenho experiência em tudo. Ele muda a palavra segredo para experiência. Essa palavra ela só aparece aí. Isso, no versículo 12. E é interessante que tem tudo a ver. A gente precisa passar pela situação para que a gente aprenda com ela. Entende? Por isso que essa versão colocou, é um segredo. Então eu só vou saber o que é ter um filho doente quando ele adoecer.
eu só vou saber o que é a dor de uma doença quando eu tiver. Eu só vou saber o que é perder um ente quando eu perder esse ente querido. Então eu preciso passar pela situação. E por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque faz parte da vida do casal as situações. E essas situações, elas precisam nos ajudar a ter essa força que Paulo encontrou, entende? Então ela não pode moldar a nossa vida. Então, como o próprio Evandro falou, né? Se está tudo bem, estamos bem. Se está tudo mal, estamos mal. Não, as circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, fazem parte. A gente precisa passar para que isso se torne uma armadura do casal, se torne os alicerces do casal, sabe? Então essa história que todo casal tem, seja ela boa ou ruim, faz parte para que a gente possa se fortalecer. E daí o casal ele pode dizer, podemos muitas coisas. Deus ele nos fortalece. E daí a gente pode contar tudo o que passou, entende? Então essa memória ela não pode ser negativa, mas ela deve ser a escola do casal, sabe? É verdade. Deus nos fortalece a passar por tudo isso, Rodrigo. Obrigado. Aí aqui eu trago o contentamento de viver tudo isso, né? O que é o contentamento? É um estado emocional e mental de satisfação, felicidade, tranquilidade com o que se tem ou com as circunstâncias da vida, como o Rodrigo mesmo falou. É a sensação de estar satisfeito, sem desejar mais do que se possui no momento. A satisfação, o contentamento, né? Existe o chamado contentamento essencial, da gente viver com aquilo que é essencial para a gente viver. Existe até um movimento, aí que eu não quero entrar em detalhes, mas é o chamado minimalismo. Você viver com o mínimo possível. Se você entrar na casa de um japonês, quase não tem móveis. A sala é o essencial que eles usam. Ele dispensa todos os supérfluos e vive com o que é essencial para a vida, né? Mas o contentamento, a gente que está sempre murmurando, querendo sempre mais alguma coisa, né? O contentamento, Paulo nos ensina como viver bem, como viver mal, como viver dificuldades, né? Viver satisfeito sob toda e quaisquer circunstância. Passar necessidade, passamos. Nós sabemos viver com isso. Nós aprendemos a viver. Andar com fartura, sabemos. Nós vivemos, alguns, eu não, né? Viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Isso é importante. Trazer alegria, estar sempre contente, né? Esteja bem alimentado ou com fome. Passamos necessidade, Denise. A gente só não pode esquecer que Paulo aprendeu com Jesus. E se a gente quer aprender, a gente tem que aprender com Jesus, não é? Então, onde foi que ele aprendeu tudo isso? Ele aprendeu com a vida de Jesus, com os ensinamentos de Jesus. Paulo não aprendeu só com o que ele passou, mas a primeira coisa do aprendizado é quem está ensinando. O professor é quem forma qualquer profissão. Então, no nosso caso, o nosso mestre é Jesus. A gente precisa simplesmente olhar para a vida de Jesus. O que é que ele tinha? Se ele era um acumulador ou se ele era um minimalista. Então, se Jesus era preocupado com comida ou não. Jesus passou muitos momentos de fome, porque não queria parar para comer ou para se alimentar, ou porque talvez nem tivesse mesmo, e ele estava preocupado com o Evangelho. Então, isso é que a gente tem que botar na nossa vida. Vamos olhar para Cristo para saber o que é que Cristo tem para nos ensinar, não é? Então, tipo assim, se você quer ter um casamento satisfeito,
você ser satisfeito com a sua esposa e sua esposa satisfeita com você, então você tem que focar seus olhos totalmente em Jesus. Deixa de olhar para o que o mundo te oferece, né? Aquelas mulheres lindas, maravilhosas da internet, ou aqueles homens todo, né, perfeitinho que a internet te mostra, né? E que o teu marido não é igual. Então, para de fazer isso e começa a olhar para Jesus, que essa é a coisa mais importante da vida de um cristão. É Cristo na vida. Perfeitamente. É como eu falei no início, muitos chegaram agora, mas Paulo, logo no início, ele tinha prestígio, ele tinha fama, ele tinha status lá no Sinédrio, com a família, e ele largou tudo para o Evangelho, para pregar o Evangelho. Ele se abdicou das riquezas, dos prestígios, de tudo, para levar o Evangelho. E é o que Denise está falando. Então, esteja bem alimentado ou esteja com fome. É o contentamento que Paulo nos traz, nos ensina. É o que a gente precisa ter em nossa casa. Possuindo fartura ou passando privações. Aí eu trago aqui, Paulo traz esse texto lá em 1 Timóteo, capítulo 6, de 6 a 10, que ele diz o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Isso é uma verdade. Como se diz, caixão não tem gaveta, não tem armário, ninguém leva nada. Tendo sustento e com que se vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundarem na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. O amor ao dinheiro. Jesus, certa vez, ele falou que a gente não pode adorar dois senhores. Ele chamou o dinheiro de Senhor, nem a Deus e nem a fortuna, não é? Ele trata o dinheiro como um Deus, e é um dos deuses mais resistentes que vem desde o princípio até agora. O dinheiro está sempre como uma obsessão para as pessoas. O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. E eu me lembro no plano Collor, onde as pessoas depositavam toda a sua esperança no dinheiro. Várias pessoas tinham grandes aplicações. A inflação naquela época chegava a 25% a 30% ao mês. Eu lembro que a empresa que eu trabalhava, ela pagava folha, pagava fornecedores só com os lucros da aplicação. E muitos deixaram de trabalhar e ficaram em função do dinheiro que estavam aplicados. Então, o país estava se atrofiando. E aí veio a ministra de Collor e fez o quê? O confisco de todas as aplicações. Muitos aqui não eram nem nascidos ou eram crianças, mas os mais velhos sabem do que estou falando. Então, levaram muita gente ao desespero, muita gente a suicídio. Teve caso até que... Teve um cliente que pegou o carro desesperado e entrou com tudo dentro do banco, revoltado. Então, muitas pessoas não souberam viver sem aquele dinheiro, porque depositaram toda a sua vida naquilo que tinha. E de repente, não é que eles perderam, o dinheiro foi devolvido a todo mundo, de forma compulsória. Mas eles não souberam viver sem o dinheiro. Não tiveram como. Muitas empresas faliram, né? Mas aí aprenderam a trabalhar e mover o país, né? Aprenderam e conviveram. Eu acho que é mais difícil você
ter dinheiro e passar a viver sem dinheiro do que você não ter e passar a ter muito. Essa é a parte mais difícil. Desculpa, Adilene, mas tem que falar no microfone. Não, porque você está falando por uma coisa que aconteceu no governo, no sistema de governo. Verdade. Mas hoje, por exemplo, e já há algum tempo, as pirâmides, as pessoas que querem ficar ricas Facilidades. Então, e perdem coisas, sabe? Isso é uma loucura. Dinheiro fácil. As pessoas querem ter dinheiro fácil e o que ele traz. É verdade. É a facilidade que vem para nós. E aí eu trago também o descontentamento. Eu trago 2 tipos de descontentamento. Aquele que você nunca está satisfeito, está sempre comprando. Eu conheço uma pessoa, eu fui na casa dela, ela mora num apartamento por andar. E quando eu entrei num quarto, vi um monte de pacotes embalados. Eram coisas que ela estava comprando e ainda não teve tempo de usar. Algumas coisas ali estão até obsoleta para ela. Mas existe essa pessoa. Se tem um celular, lança um novo celular, aquele já descarta, já compra outro. Um poder aquisitivo, né? Então, essa inconstância, esse incontentamento, esse descontentamento, né? E tem aquele também que você olha a vida dos outros. Você está descontente com sua vida, olhando a vida do vizinho. O vizinho tem a grama mais verde, o vizinho tem um carro do ano, e aquele vizinho você não sabe, aquele vizinho é um ímpio. E isso me lembra Asaf, no Salmo 73. Asaf era um homem religioso, era um músico do rei, muito prestigiado, era autor de vários salmos, né? E ele quase se resvalou ao olhar a vida das pessoas e dos ímpios, né? Porque os ímpios prosperam e os justos vivem em provação. Asaf olhou para a prosperidade dos ímpios em contraste das provações do justo. O ímpio prospera, cresce, torna-se poderoso e tudo que põe a mão cresce e multiplica em dinheiro e em prosperidade. Ele olhava o vizinho, poxa, não leva a sério as leis de Deus, vivem com falcatruas, não adoecem, né? Qualquer coisa, estala o dedo, resolve com dinheiro, né? Asaf invejou as pessoas pelo que elas possuíam, sem olhar para o que elas eram diante de Deus. Os ímpios diante de Deus, eles são condenados, mas ele não olhou isso na hora, né? Asaf tinha inveja dos soberbos, não porque são arrogantes, mas porque são ricos, fortes, populares e aparentemente felizes. Estavam sempre em festa, né? Mas aí ele entra no templo e Deus mostra para ele qual é o fim dos ímpios, né? Asaf deixou de lado o egoísmo idolátrico para olhar para a vida com os olhos de Deus. Ele entrou em concentração, né? E Deus falou para ele e mostrou o fim. O próprio Deus os coloca em lugares escorregadios, pois nada acontece fora de seu controle. Asaf começa a perceber que a situação dos ímpios é desesperadora e por isso sentir inveja dele é uma insensatez. Para que eu estou sentindo inveja desses ímpios, que eu sei qual é o fim que ele vai levar? Mas eu não, eu tenho a glória, eu estou com Deus, eu tenho a riqueza lá no céu, né? Visto que a destruição dele virá repentinamente, os ímpios vão despertar para a vergonha e o horror eterno. E foi isso que Deus mostrou a ele. E ele logo caiu na real e viu que era uma insensatez estar invejando a vida do seu vizinho. E isso cabe para todos nós. A gente não pode estar olhando a grama do vizinho, nós precisamos olhar para dentro da nossa casa, né? Se contentar com aquilo que a gente tem. Isso é a verdade. Tudo posso naquele que me fortalece.
Esse é o poder, tudo posso naquele que me fortalece. É você poder falar sem arrogância, sem vaidade, porém na fé, na confiança e na certeza. Tudo posso, foi isso que Paulo falou. Posso passar sem carro? Posso. Eu sei, eu já passei. Vocês também. A gente pode. Posso passar necessidade? Posso. Já passei. Vocês também, eu creio. Posso passar por tribulação? Constantemente. Eu sei passar por isso. Eu posso. Posso passar sem emprego? Para ser sincero, nunca passei não, mas muita gente pode. Posso viver, eu posso morrer, né? Eu sei viver, é assim que Paulo diz. Porque podemos tudo naquele que nos fortalece. Amém, amados? Amém. Obrigado. Regis?